Oi, boa tarde. Sejam todos e todas e todes bem-vindos aqui. A gente está aqui hoje recebendo o Marcos de Brito, tendo prazer aqui nessa semana que está cheia de pessoas aqui incríveis, né? Participando dessa semana de incentivo à leitura, ao estudo e à leitura, né? Que teve uma abertura lá magnífica, né? No Municipal, a criançada delirou lá, né? Gente que nunca tinha ido. Gostou demais e foi só a abertura, né, dessa semana incrível que está tendo vários eventos aí pela cidade de São Paulo. Bom, e hoje a gente tem o prazer de falar um pouquinho de terror. Quem me conhece aí da SME já sabe que eu sou ligada nesse universo aí. E felizmente aí fui honrada aí com o convite de mediar esse bate-papo aí com o Marcos de Brito, né, tem bastante coisa para falar da apresentação dele aí, não vou dar conta de apresentar, então eu prefiro que o próprio se apresente aí. Por favor, Marcos. Bom, olá todo mundo que está assistindo. Oi, Thaís. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da CBL, da Estudo e Leitura, para participar dessa semana maravilhosa. Olha, para quem me conhece, sabe também que eu sou do terror, né? Eu trabalho, não diria desde sempre, porque os meus primeiros trabalhos, na época de faculdade, eles tinham mais um teor experimental, mas eu acabei sempre fazendo muita coisa ligada ao terror e enveredei profissionalmente para isso. Meu primeiro livro, ele saiu pela editora Rocco em 2012, e era um terror sobre licantropia, mitologia, e acabou que o mercado editorial, acho que me abraçou tão bem nesse gênero que eu resolvi continuar. E eu venho do cinema, eu sou formado em cinema, eu estou lançando esse ano meu terceiro longa-metragem comercialmente, e são todos de terror. Então, meio que o terror me escolheu, né? A gente escolhe o nosso gênero ali para trabalhar, mas chega um momento que você não consegue mais sair dele porque ele faz parte de você, ele acaba identificando muito quem você é no ramo. Então, tanto no cinema quanto na literatura, eu acabei me tornando um representante do gênero horror e gosto muito. Para quem não conhece ainda as minhas obras, além do A Sombra da Lua, que saiu pela Rocco, esse ano eu lancei, esse ano não, né, que está no começo, no meio do ano passado eu lancei o Palavras Interrompidas pela Faro, e no ano anterior eu fui finalista do Prêmio Jabuti com o Apocalipse segundo Fausto. Mas o meu livro mais conhecido do público é A Casa dos Pesadelos, porque ele entrou no catálogo Avon, e assim, o catálogo Avon ele é muito seletivo, e ele acabou escolhendo o primeiro livro nacional de terror para o catálogo deles, foi o Casa dos Pesadelos, e foi aí que ele estourou, porque o catálogo da Avon ele faz realmente um belo de um estrago assim, nas nossas vendas, de um estrago positivo. E tem o Escravo de Capela, que foi o meu primeiro livro que saiu pela Faro Editorial, que hoje é a minha casa editorial principal. E no cinema, eu tenho um slasher chamado Condado Macabro, que é um longa-metragem que saiu em 2015. Tá na Amazon, tá no Now. E esse ano eu lanço a versão do Palavras Interrompidas, que se chama As Almas que Dançam no Escuro, agora em maio, nos streamings. Eu peço perdão aí a quem está assistindo, porque a gente tinha acabado, né, de falar sobre a descrição, né, a audiodescrição, e a gente esqueceu, né, tão empolgado aqui para começar a conversa. Eu estou com uma camiseta, eu sou negra de pele clara, tenho cabelo na altura do ombro, estou com um brinco aqui do Verme de Areia, quem conhece o Beetlejuice sabe do que eu estou dizendo, um brinco todo listrado, né, de branco e preto. Estou com a camiseta dos monstros clássicos do cinema, da Universal. No fundo eu tenho uma estante com bastante livros, uma borboleta, e aí não dá para escrever tudo, vários bonequinhos, né, e uma caneca do Jack Skellington e o Cabeça de Abóbora do outro lado. Puxa, eu acho que eu nunca fiz uma autodescrição minha, vai ser a primeira, então me perdoem se eu tiver A minha também foi. Bom, eu tenho a pele, acho que clara. Eu estou numa sala onde tem um sofá do meu lado e uma TV do outro, uso uma camisa preta, eu sempre uso camisa de botão e bolso, porque eu tenho esse visual meio tiozão. Eu uso um colar sempre que tem o São Cristóvão numa versão pagã,
que é um lobisomem, é a primeira versão registrada de São Cristóvão, chamada Réprobos, e uso muitos anéis de caveira e apetrechos de caveira, uso pulseira de caveira, anel de caveira, e acho que é isso. Por que a gente gosta tanto de anéis, dos trevosos, ó? Tem um anel de caveira aqui também, ó. Tem um anel de caveira. Tem um anel aqui, também de Maria Padilha das Almas aqui, no dedo do meio. Um anel de nós celtas. E aqui um Atlante, né? Eu gostei demais desse, né? Para quem nunca ouviu falar em licantropia, né? A licantropia é da definição. Aí você podia dar a definição de licantropia para a gente, Marcos? A licantropia, o termo licantropia, ele surgiu de Licaon, que é uma mitologia, né, grega, de que Licaon, que era o deus da Arcádia, ele era um deus muito cruel e ele não gostava dos estrangeiros que passassem pelas terras dele. E ele começava a matar esses estrangeiros e jogar eles de um penhasco. Daí, quando Zeus ouviu as histórias da maldade de Licaon, ele resolveu ir até o mundo, sair do Olimpo, para verificar se eram verdadeiros esses rumores. Então, que quando Licaon resolveu fazer uma festa no palácio de Arcádia, Zeus se fantasiou de um maltrapilho e caminhou pelas cidades, né, até chegar em Arcádia e aos poucos, por causa do corpo mortal dele, ele ia revelando a divindade dele em troca de comida, porque ele precisava disso, ele tinha essas necessidades como homem naquele momento. E quando ele chegou no festejo, as pessoas que tinham reconhecido Zeus nesse trajeto falaram: Zeus está aqui. E o Licaon não acreditava. E o Licaon, ele teve a brilhante ideia de tentar provar a divindade de Zeus, matando o próprio filho e cozinhando as carnes dele e dando para um deus comer, porque só um deus conseguiria distinguir a carne de um animal para de um homem. E quando ele serviu o prato a Zeus, Zeus ficou, né, muito bravo, daí botou o palácio todo em chamas e Licaon fugiu pelos campos. Enquanto Licaon fugia até a floresta, ele foi tendo os ossos quebrados, né, começou a caminhar igual um lobo e crescer pelos pelo corpo dele. Então, essa é o primeiro relato escrito da transformação de um homem em animal, que é a de Licaon em um lobo. Aí, a partir daí, surgiu o termo licantropia, que hoje a gente conhece mais como lobisomem, mas eu nem uso esse termo no meu livro, né? Porque O A Sombra da Lua, o primeiro livro, é sobre licantropia, é sobre Licaon e é sobre o Réprobos, né? Por isso que eu fiz essa medalha de prata para me proteger. Cuidado quem é católico aí, não vá se chocar aí, né, com essa revelação aí, né, do São Cristóvão associado a um lobo, né? Dê um Google aí, depois. É uma história muito interessante. Até assim, desde a transformação dele em Cristóvão, porque ele se chamava Réprobos, até a morte, né? Porque os cristãos, eles que conhecem São Cristóvão, a morte dele foi muito diferente também, porque ele foi aprisionado e tentaram jogar flechas na pele dele, e a pele dele rebatia as flechas, tanto que rebateu e cegou um imperador. E ele conseguiu curar o próprio imperador, né, com oração e tal. E é engraçado, porque as descrições físicas do Réprobos, tanto na religião católica, são de uma monstruosidade. Ele é muito mais alto, as figuras que você vê, ele tem mais de 2 metros, é absurdo. Só que quando ele recebeu o amor de Cristo, quando ele salvou não, mas quando ele cruzou Cristo pelo lago, quando ainda era uma criança, foi quando ele se converteu. E daí ele virou o padroeiro dos viajantes. Mas toda a história dele, física, narrada, é estranha, sabe? Não é muito comum, não. Tem vários livros, né, medievais, tal, a descrição desse povo, né, que era meio... o Sinocefale. Sinocéfalos, isso. Bom, então, e pode ser, a licantropia pode ser outros animais, né, que a gente associa mais ao lobo, né? Essa transformação. Bom, e aí, sei que você fez o caminho que é acostumado a ser inverso, né? Geralmente o escritor que vira cineasta, você era cineasta e foi para o mundo aí da literatura, né? E como que foi essa passagem aí? Quando você percebeu que seus roteiros aí seriam livros também tão instigantes quanto os filmes? Olha,
eu acho que eu enveredei para a literatura simplesmente pelo fato das dificuldades do audiovisual, porque fazer cinema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é muito caro, né? Muito oneroso. E você precisa de muitas pessoas envolvidas para fazer um filme, ao menos profissionalmente. E eu formei nisso, eu sempre fiz filmes de maneira profissional e eu entendo a questão desse custo. Só que eu tinha histórias que eu sabia que custavam muito caro para os padrões aqui do Brasil na época que eu comecei a fazer, tanto que o meu primeiro roteiro audiovisual foi o próprio A Sombra da Lua, que se chama Vila Socorro, como audiovisual, e eu olhava para aquilo e falava, quanto que eu vou filmar isso? Né? Eu lancei ele pela Roku em 2012, então aniversário de 10 anos esse ano, e ainda estou tentando, estou em várias negociações com os canais de streaming para virar uma série, mas eu já estou desses 10, eu já estou há uns 7 anos fazendo isso. E é complicado, porque eu sei realmente desse custo. Só que eu olhava esse roteiro e pensava, as pessoas precisam ler essa história. Eu não quero deixar ela presa até eu conseguir filmar. Então eu resolvi adaptar. Eu resolvi adaptar simplesmente por isso. Eu não tive o sonho de ser escritor. Eu sempre tive o desejo de contar histórias. E eu acho que eu sempre as contava melhor no audiovisual, porque desde pequeno eu brincava com uma câmera, fazia curtinhas com os amigos desde a escola e segui essa carreira. Porém, quando eu lancei o A Sombra da Lua, ele foi tão bem aceito e na época, 2012, não tinham editoras independentes ainda, pelo menos não o número que temos agora, né? Livros de terror nacional eram muito, mas muito mais raros, eram poucos os nomes que a gente conhecia. Tinha o Bianco, o Nazarian, que não é tão terror assim, mas poucos nomes. E a Roku, ela seleciona uns 8 livros do ano para concorrerem a melhor romance. E eles selecionaram A Sombra da Lua. E eu pensei, puxa, já é uma pré-seleção. Na época funcionava como isso, né? Uma pré-seleção ao Jabuti. Hoje não, qualquer um pode inscrever, né? Você paga a taxa e se inscreve. Então, na época eu não fui finalista, mas eu já vi que existia uma possibilidade desse gênero terror que eu gostava de fazer no cinema também funcionar na literatura. E acabei escrevendo outro, que era O Escravo de Capela. Só que daí, na época, o Escravo de Capela era muito pesado nas questões raciais, porque ele trata da escravidão e assim dita por um homem branco. Então, assim, existia todo um dilema que a editora se posicionou e falou, Marcos, a gente não está pronto para lançar esse livro agora. Só que a Faro, ela tinha entrado no mercado há pouco tempo, eu pedi autorização para apresentar para outros, e a Faro leu e falou, não, mas eu acho esse um livro necessário. E, de fato, sim, é o meu livro mais elogiado, porque ele faz uma denúncia, digamos assim, ele não faz um relato. Né? Ele faz uma denúncia dos maus tratos da época da escravidão, e eu jogo folclore ali, o Saci, a Mula Sem Cabeça, para dar uma sobrenaturalidade, digamos assim, ao terror real, né? Que era a vida da senzala. Então, depois desses 2 livros, eles realmente abriram a minha cabeça para nunca mais desistir da literatura. Hoje eu estou mais escritor do que cineasta, porque eu tenho 8 romances publicados, enquanto vou ter agora esse ano 3 longas comerciais lançados. É aquela questão que você citou, né? O alcance, né? Então, seu objetivo maior era contar a história, exatamente, né? Sim. Não importa muito qual o meio, né? Mas a história alcançar o público. Sim. Que acho que é o mais importante, né? A história está viva enquanto ela está sendo ou assistida ou lida, né? Uhum. E para quem... Pode falar, pode falar. É que eu acho que para quem escreve não porque quer vender, quer ser conhecido, ele tenta jogar para fora uma coisa que o que importa de fato para ele é que chegue nas pessoas a mensagem. Então eu tive muito isso na minha cabeça. Eu nunca fiz, eu acho que nenhuma obra pensando em grande público, sabe? Eu vou fazer isso de acordo com o mercado quer que eu faça para eu atingir um público maior. Não, eu pretendo colocar sempre o que me incomoda. Geralmente o terror é essa literatura de confronto, né? Então a gente coloca muito o que nos incomoda e tem a expectativa de que isso também traga incômodo a outras pessoas. Então a minha pira é meio que essa daí, na questão de contar história. Sim, e mesmo que se a gente for pensar assim, né, no sucesso, no dinheiro, de cara, acho que e se encaixar muito aos padrões, né, é uma coisa, padrão não é muito do terror já, né? O terror é sempre mais esquisitão e tal. E aí, se a gente for meio que se encaixando em coisas que o mercado quer, vai ficando tudo meio que parecido, né? Meio mais do mesmo, acho. Eu acho que o terror tem essa vantagem de sempre fugir um pouco do óbvio, né?
Os bons terrores aí. Sim, eu concordo. Inclusive, todo mundo que quer ter um best-seller acaba recorrendo à jornada do herói. E assim, a jornada do herói hoje é mais do mesmo, né? Você vê Harry Potter, você vê Star Wars, você vê Percy Jackson, é tudo o mesmo texto, né? Só que mudam os personagens, mudam o dilema principal, mas o arco é o mesmo, né? Uma pessoa que se descobre especial, encontra seus amigos, tem um conhecimento, morre, entre aspas, né, e traz um conhecimento depois quando ele retorna. E assim, quem faz isso vai estar competindo com muitas outras pessoas que já fizeram melhor, né? A gente tem muitos sucessos aí que comprovam que é uma fórmula legal, mas, cara, se você quer entrar nessa, você tem que ter uma coisa muito especial aí. E eu acho que o terror justamente faz essa quebra, como você disse. A gente tem a oportunidade de não respeitar normas, tanto sociais quanto normas narrativas. A gente pode quebrar elas porque se é permitido. No terror, se você faz um terror politicamente correto, é estranho, né? Porque você não tem, então, o mal-estar. Então, o terror te permite um desconforto que faz ele ser um pouco mais original. E, ao mesmo tempo, o terror, ele traz metáforas para o que é realidade. Então eu acho que é muito mais complicado e muito mais criativo a gente escrever um terror onde a gente aborda monstruosidades ou situações extremas a favor de um conteúdo, seja político, seja um conteúdo sentimental, mas que nós não estamos sendo claros. Nós estamos transformando o ódio em um monstro, né? A gente está transformando o problema político em mortes. Então é delicioso fazer isso, né? Porque nós sabemos o que estamos fazendo. E quando o público reconhece também a crítica ali, a partir dessas imagens, a partir dessas descrições que não são óbvias, eles pensam, poxa, saquei o que esse cara está querendo dizer, e a obra se torna dele também. Eu acho isso muito, muito bom. Isso é muito legal, e acho que só no terror que a gente tem essa facilidade maior, né? Uhum. Bom, e aí você é de Santa Catarina, né? Original de Santa Catarina, Florianópolis, né? Pois e aí eu tento esconder. Mas você está há muito tempo já aqui, né? Em São Paulo, um tempo, a 1998, né? 98. Você veio para estudar. Eu vim para São Paulo para estudar, mas eu sempre fui meio nômade. Eu morei em muitos lugares. Eu nasci em Florianópolis e eu acho que eu não me adaptei muito bem, mesmo nascendo lá, porque eu não gosto de praia, não sou loiro, não tenho comportamento, não tenho sotaque, não tenho nada de lá. Mas eu sou de lá e adoro a minha cidade, adoro Florianópolis. Só que eu já morei 2 anos em Brasília também, porque o meu pai trabalhou em Brasília e a família inteira teve que ir para lá. Daí voltei para Florianópolis, mas um pouco tempo depois eu fui morar nos Estados Unidos como intercambista, daí fiquei 1 ano lá. E quando eu voltei para Florianópolis, eu fiquei acho que 1 ano também e vim para São Paulo, porque meu pai tinha mudado de Brasília para São Paulo e a nossa família sempre foi meio assim, meu pai em um lugar, o resto da família em outro, a gente ia, se encontrava, voltava, e eu acabei morando só eu e meu pai em São Paulo um tempo, porque na época que eu fiz faculdade de cinema, só existia faculdade de cinema no Rio, São Paulo e Brasília. E como meu pai já tinha, né, residência aqui em São Paulo, eu resolvi vir. Daí a família inteira veio e me formei, fiz empresa, fiz família, meio que agora eu estou enraizado em São Paulo. Meu título de eleitor é de São Paulo já, né? Então, não então sou mais era. catarinense, assim, né? Nasci lá, mas eu praticamente sou paulista já. Então, mas você não teve nenhuma influência lá que chama Ilha da Magia, né? Tem uma parte lá que é meio de bruxas, Sim. né? Tem várias histórias aí locais, né? Lendas urbanas. Você não teve influência de alguma lá ou não? Foi mais de outros lugares ou algo mais universal, assim? Florianópolis é conhecida por isso, né? Por ser a Ilha das Bruxas, mas eu nunca escrevi nada com a temática de bruxaria. E eu não sei se é porque eu não tinha o conhecimento das lendas locais ou se é porque era algo muito próximo da minha família, porque a minha mãe tinha um grupo de amigas que se reunia na minha casa toda quinta-feira para isso, né? Para fazer esse tipo de coisa. E eu, desde moleque, sempre fui muito assombrado. E eu não sei se é por causa dessas reuniões ou se sou eu, né? Agora eu já não tenho mais, mas quando moleque, acho que várias pessoas, quando criança, achavam ou viam alguma coisa durante a noite, que hoje eu encontro explicação, mas na época não, e acredito que foi isso que me influenciou a fazer terror, porque eu sempre tive muito medo, dormia sempre de luz acesa,
porque era muito claro, não era uma coisa assim, é uma sombra, não, era uma forma de fato que eu conseguia ver, um som que conversava comigo. Então eu dormia de luz acesa e continuei dormindo de luz acesa até os 18 anos. Só depois dos 18, que eu comecei a estudar, a namorar, ter outros interesses e outras preocupações, que eu comecei a dormir mais tranquilamente. Então, as minhas influências para o terror, elas são mais pessoais, né? Não de pesquisas. Mas a partir desse medo pessoal, eu faço as pesquisas pelo que eu preciso escrever. No caso, A Sombra da Lua, né? Eu tive que fazer muita pesquisa de mitologia, tive que fazer muita pesquisa das lendas locais de lobisomem, porque eu não queria fazer o lobisomem europeu, mas eu queria trazer a influência dele para cá, porque o lobisomem nasceu na Europa, né? Na questão da Inquisição e tal. Então eu trouxe eles para cá como se fosse na época da imigração italiana. Então, junto com a imigração italiana, veio uma criatura para o Brasil. Só que o que eu descrevo ali são as lendas locais brasileiras. E a mesma coisa com o Saci no Escravo de Capela. Eu pesquisei as lendas africanas, portuguesas, brasileiras e indígenas, todas para criar uma mitologia própria. Então, eu peguei todos os elementos, por exemplo, da rolha, que você, né, quem conhece a lenda do Saci, original, diz que você consegue prender um saci se você pega um saci com um frasco, prende ele com uma rolha e faz um X, daí ele fica preso. Então eu já transformei numa batalha entre o que era africano e o católico religioso mesmo, né? Porque é um padre, quando eu tento prender o saci, é um padre exorcizando uma cova com água benta, onde a rolha tem uma cruz cristã. Então, sabe, eu peguei todos esses microelementos e transformei numa coisa única que parecesse mais real, né? mais próxima da realidade. Então, existe muita pesquisa no que eu faço, mas a origem vem de algo um pouco pessoal. Desculpa. Bom, trazer isso, né, trazer para agora o terror nacional tem trazido muito, né? Mas antigamente eu lembro que tinha os poucos que tinham, né, os terrores aí nacionais, tinha muitos que iam beber nas fontes lá estrangeiras, né? E aí ficava uma coisa até acho que meio forçada, meio falsa, né? Não soava uma coisa tão empolgante, pelo menos para mim, né? Uhum. E eu acho que para muita gente. Então, quando passa o terror, as histórias de terror, os livros passam a trazer esses elementos que você coloca nas suas obras, né? Acho que fica mais interessante, acho que aproxima, né? Aproxima a gente também desse universo, né? Igual o pessoal faz filme e tal, Nova York, mas Nova York tá próximo lá dos caras, né? Uhum. Pra gente aqui tem que fazer em São Paulo, Rio, sei lá, qualquer outra capital. Ou cidade do interior, né? Tem muito terror aí nas cidades do interior. Então, eu aqui acredito tem uma perguntazinha aqui. Posso fazer? Pode. Porque a categoria terror não está muito presente nas literaturas nas escolas. Isso era uma pergunta que eu também ia fazer, porque eu exijo todo ano, né, essa situação, né, que tem muito pouco terror, apesar dele ser muito procurado, principalmente pelos adolescentes, né? Sim. Olha, eu não, obviamente não tenho a certeza do porquê, mas todos nós temos nossas especulações sobre isso. Sim. O terror é considerado pela maioria das pessoas um gênero maldito, né? Porque ele trata de um mal-estar e geralmente ou as escolas são católicas em sua maioria, né? Pelo menos as particulares, ou o ensino público tem também muita pressão da bancada religiosa. E o terror, ou ele mexe com questões heréticas ou com questões de violência que não querem alimentar isso na juventude. Só que isso eu considero um pensamento altamente errado, né? Acredito que todos nós que trabalhamos com isso achamos isso pelo fato de que é a partir da catarse que você traz o oposto, né? Não é a partir da negação. Não existe o mal, então vamos simplesmente falar para as crianças que isso não existe, sendo que a literatura de terror serve justamente para confrontar esse mal, apresentando o mal. E se você reconhece o mal, você combate ele com armas muito maiores, né, muito melhores. E eu acredito que as crianças deveriam ter acesso a isso, claro que a partir de uma curadoria, né? Tem elementos aqui sexuais que não estão de acordo com a idade, a gente lima, ou a gente adapta até. Ou podemos pegar um terror que não tenha tanta violência, mas aborde sim a questão da infância, do medo, do trauma. Eu acho que vale a pena.
Eu tentei entrar nas escolas, a Faro tentou entrar nas escolas com o Escravo de Capela pela questão histórica, porque ele parece uma moreninha com terror, porque ele é realmente... As primeiras 130 páginas eles são só um romance de época. Depois que vem o terror. Só que não entrou, porque tem sim questão de violência sexual, tem questão de violência máxima física, então eles talvez acharam muito agressivo. E o Casa dos Pesadelos também tentamos, porque o Casa dos Pesadelos ele trata de abuso e de uma maneira assim muito velada. Eu não quis falar, é um livro sobre abuso, eu quis fazer uma história de terror em que no último parágrafo você identifica que era um abuso. E assim, as pessoas que chegam no último parágrafo falam, meu, eu não acredito que eu li um livro sobre isso, só que ele teve todo o sentimento de um personagem, de uma pessoa que foi abusada até o capítulo final. E no capítulo final que ele descobre, porque o próprio personagem não sabe. Então eu acho que isso é importante de mostrar para as crianças sim, porque combate justamente essa maldade, né? Evita de você ou aceitar a maldade, ou até você como feitor de maldade, pensar, puxa, o que eu estou fazendo não é legal, porque você reconhece todas essas gamas de sentimento a partir da literatura de terror. E dá para a gente abordar também, a partir disso, dá para a gente abordar temas também, né? Outros temas que são muitas vezes incômodos e difíceis de trabalhar com os alunos na sala de aula, e o terror é um vetor, né? Que você consegue, a partir desse... Ele dá um start, né? A partir dele, muitas vezes, você consegue abordar questões numa roda de conversa com os alunos, né, com os adolescentes principalmente, e eles acabam soltando coisas que estavam afligindo eles, né? Eles conseguem, sim, naquela roda de conversa, através da ficção, eles conseguem abordar esses temas que são difíceis a gente abordar no dia a dia, naquela bolhazinha cor-de-rosa, que muitas vezes o sistema quer que a gente fique o tempo todo ali fingindo que tudo é lindo, maravilhoso, né? E que a gente sabe que não é, que a vida dos próprios alunos, eles sofrem coisas, né, que a gente sabe aí nas casas, ou pela desigualdade social, né? Uhum. Sim. Uma série de fatores. Aí dá para a gente abordar, inclusive, a questão da morte, né? Por exemplo, que muitas vezes eu abordo em sala de aula, e a gente consegue isso através do terror, muitas vezes, né? Às vezes é só através do terror que a gente consegue abordar, né? Eu uso muitos curtas-metragens junto com os livros, né? Na sala de aula. Então eu vou te passar uns meus, daí você vê se são adequados, mas é tudo 18 anos, tá? Pelo menos. Sim, esse daí dá para ler trechos, né? Dá para ler trechos e trabalhar na sala de aula. Eu digo dos filmes, porque eu tenho uns curtas também, além dos longos, filmes. né? E são, sim, dá para. A gente consegue. E é interessante você ver como o terror causa um fascínio nessas crianças. Então, quando eu vou falar em escola, às vezes eu vou sozinho, às vezes eu vou com pessoas de outros gêneros, e eu trabalho o gênero romance, daí quando eu falo, eu trabalho o gênero terror, terror? E eles querem saber da onde a gente tira as ideias, eles querem ver os materiais, principalmente quando é cinema, porque eu tenho umas máscaras, né, tem uns props que eu costumo levar, e você vê que o olho deles brilha. Então, sim, trazer o terror, mesmo que seja um terror mais leve, vai estimular a leitura dos outros gêneros, que nem o Harry Potter, né? O Harry Potter estimulou toda uma geração de leitores. E sim, o terror, ele consegue estimular, sim, os leitores a procurarem depois os gêneros que eles querem, mas aqueles garotos mais espizinhados, assim, eles gostam disso. E são moleques que talvez nem fossem ler, porque falam, poxa, eu não quero ler esse livro. E se apresenta um livro ali de terror, com suspense, com um bandido, sabe, eles falam, nossa, que legal, daí sim eles começam a descobrir as outras coisas. Comigo foi muito nesse sentido. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas a gente recebia Machado de Assis, Graciliano Ramos muito cedo, e isso me afastou um pouco da literatura. Eu falava, meu, por que eu estou lendo isso? Eu não gosto, não entendo, né? Não entendo. Só que daí eu recebi, num dos anos, o Noite na Taverna para ler. Do Álvares de Azevedo. E quando eu li aquilo, ainda moleque, né? Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, não, eu gosto disso. Eu não gostava daquilo, mas isso daqui, para mim, é uma coisa que eu nunca tinha recebido, aquela sonoridade, aquela melancolia. E daí eu fui atrás do que era o ultrarromantismo, eu fui atrás do mal do século. Daí li Byron, li Augusto dos Anjos, né, li Allan Poe. Então eu encontrei a minha literatura, e hoje a minha inspiração de escrita é essa, né? O meu estilo de escrita é um ultrarromântico
modernizado. Eu falei, eu não posso ir além, como era naquela época, mas eu posso sim trazer aquele sentimento de melancolia, o exagero descritivo, o amor nunca alcançável, mas de uma maneira um pouco mais cotidiana. Sim, eu vi que as suas maiores inspirações são o Allan Poe, né, e o próprio Álvares de Azevedo, e tem alguns outros, né, que você cita, o próprio Goethe, né, porque você Sim, fez aí o segundo Fausto, né, sim. e É, não, pode ir. e aí você fala aí um pouquinho sobre as suas influências, é exatamente isso que eu percebo também, porque muitos alunos, adolescentes, eles não se enxergam nessa, não toca, né? Algumas literaturas que a gente aborda em sala de aula, mas quando a gente expõe eles a vários gêneros, né, literários, algum daqueles vai tocar, né? E o terror ele faz muito isso. Embora a maioria evite, né, o terror, Uhum. porque de fato porque vai mexer com as sombras, né? Aqui a Leon Bellino aqui, minha amiga, comentou aqui, né? O importante é aprender a olhar para nossas sombras, né? Que eu sempre repito isso, porque se você não olhar para suas sombras, você acha que você não tem sombra e ela fica lá e ela age quando você menos espera, né? Você não tem nenhum controle sobre ela, né? Sim. E a sombra, ela é uma teoria, pelo menos com esse nome do Jung, né? Se eu não me engano, Sim, de tocar a própria sombra. E é engraçado como as pessoas sabem que possuem essa sombra e elas não querem tocá-la. E sim, assim, evitam. nós que trabalhamos com terror, a gente mergulha nessa sombra e volta a todo momento. Por isso que eu acho que as pessoas que escrevem terror, elas acabam sendo até um pouco mais confiáveis, porque elas sabem da própria maldade e elas Uhum, optam por não fazê-la. Sabe, a gente opta por sim. descrevê-la, por falar existe esse lado do ser humano que é inerente. Uma vez eu fiz na Casa do Saber um curso com o Pondé e com o Karnal, e os dois ficaram discutindo sobre a maldade, se ela era inerente ao ser humano ou se ela era adquirida. E a gente tem um pessimista, que é o Pondé, falando que é do ser humano, e a gente tem um otimista falando que não, ela é conquistada, digamos assim. E, obviamente, há as duas, mas eu acredito sim na maldade inerente, que é a maldade da sombra. Né? Nós estamos acima dessa sombra porque é onde socialmente nós vivemos. Quem está abaixo dessa sombra são os psicopatas, são os perversos, são as pessoas que perpetram maldade. E nós sabemos que pertence a nós a maldade. Então, nós, escritores, conseguimos acessá-la e simplesmente romantizar essa necessidade, não necessidade, que ia ficar feio, né? Mas essa existência de maldade de cada um. E as pessoas que são boazinhas demais, elas têm tanto medo que quando elas caem lá, elas não conseguem voltar. E a gente Eu está tenho sempre. medo dessas pessoas muito boazinhas. Essas pessoas eu tenho medo. Da pessoa é muito boazinha, assim, demais. Em todas as situações, né? Eu acho que a gente tem que ficar meio de olho. Eu concordo Dado algumas plenamente. exceções aí. Mas você também participou de algumas antologias, né? E uma que me chamou a atenção, que eu sou guia de turismo também, né? E eu faço um roteiro que é das lendas urbanas de São Paulo, que você participou do Vozes do Joelma, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a Ah, experiência, como é que foi o processo de criação aí desse conto que uhum. você fez aí para o livro. Tá. Eu não me considero contista, então eu acho muito complicado escrever contos. E antes do Joelma, eu tinha participado de dois, porque eu já tinha escrito, né, na época bem mais novo, e acabei só cedendo para eles. Agora, o Joelma eu aceitei participar por algumas questões. Uma era porque é da Faro, né, que era a minha editora, e porque era a oportunidade de eu me juntar com amigos da editora, que é o Barcelos, o Rodrigo de Oliveira, o Toy e o Bonini, que são os nomes de terror da Faro, para a gente ter um trabalho juntos na nossa editora. E ele não surgiu como antologia, ele surgiu, na verdade, como um projeto pelo Rodrigo. O Rodrigo sugeriu que a gente fizesse cada um livro sobre as estações do ano. E a gente apresentou para o Pedro Almeida, que é o editor da Faro, e ele falou: tá bom, façam. E eu comecei a escrever o Apocalipse Segundo Fausto, que foi o finalista do Jabuti. Só que o Pedro não gostou do livro quando eu terminei. Ele falou: Marcos, não é a cara da Faro, é muito autoral, né? Muito autoral.
Eu falei, tá bom, então eu vou procurar outra. Posso? Ele permitiu, ele até ajudou, né? Acabou saindo por outra. E daí, na nossa reunião sobre o que nós faríamos, o Pedro falou, olha, eu prefiro que vocês façam um livro com todos. Vocês podem fazer isso? Ele falou, vamos pensar. E aí eu lembrei do edifício Joelma, porque o Joelma, ele é amaldiçoado não só o prédio, né, mas assim, ele tem um histórico de maldições que vão desde a época, ia falar da época da escravatura, mas desde a época indígena. Desde os indígenas, o Ayangabaú ali significa águas do diabo, que são águas amaldiçoadas. Então a gente falou, poxa, a gente já tem elementos para nós trabalharmos sem que todo mundo aborde o prédio. E daí depois tinha, no local lá onde foi construído o prédio, tinha um pelourinho lá, na época da escravatura, onde torturavam os escravos. Então sempre foi regado de algum mal aquilo lá. Só que nós resolvemos começar a história no crime do Poço. Né? O crime do Poço, ele é um assassinato, um homicídio real que aconteceu em 48, na década de 48, na casa do mesmo terreno em que construíram o Joelma. E nessa casa morava um químico com suas duas irmãs e a mãe. E elas não gostavam que ele namorasse com uma moça lá, e ele acabou matando as três, cavando um poço no próprio terreno, enterrando elas lá. E depois que descobriram, né, virou assim, o pior crime da época no Brasil. E quando a polícia começou a desenterrar os corpos de lá, ele se matou no banheiro. Então é um triplo assassinato seguido de suicídio. E a gente colocou isso como a aura que criou a maldição no terreno. E essa foi a minha história. Eu, como estou acostumado a escrever época, eu falei, não, eu faço a de 48, vocês pegam as mais modernas. Então eu escrevi essa história, pesquisei um monte de jornal e criei uma versão. Em respeito às vítimas, porque assim, a gente não quer explorar também a parte ruim, né? Eu mudei os nomes. Só isso que eu pesquisei tudo, criei uma personalidade para cada um, e eu pensei assim comigo mesmo, né? Minha consciência. Eu estou fazendo um cara matar 3 mulheres, sabe? Isso não é legal. Então, as mulheres aqui, elas estão forçando essa situação por causa de um comportamento altamente nocivo, preconceituoso com a namorada dele. Então, assim, será que elas eram assim na vida real, sabe? Será que não? Então, eu preferi, falei, vou manter o nome em anonimato, digamos assim, mas é toda a história do crime do Poço. Agora, assim, eu não sei se eu posso revelar isso, mas vou revelar aos limites. Mas assim, um grande estúdio internacional comprou esse livro para filmar. E a gente está agora trabalhando no roteiro para o cinema dele. E talvez os nomes voltem, sabe? Porque daí já é um outro formato, é uma história, não vou dizer totalmente diferente, porque é muito parecida, mas é uma história nova, né? É uma história que se intercala de fato, que está ficando muito boa. E no livro, ele não é considerado uma antologia, ele é considerado um livro escrito por 4 escritores mais um apresentador. E quando nós terminamos, a gente tentou linkar pouquíssimas histórias, porque a gente falou, vamos dar liberdade para todo mundo. Então eu escrevo o Crime do Poço, o Rodrigo de Oliveira escreve o Prédio em Chamas, o Barcelos optou por escrever As 13 Almas, e o Bonini foi o único que falou, eu vou criar algo totalmente novo, porque o prédio ainda existe. O Joelma está lá, é o Praça da Bandeira, e ele falou, eu quero dar um fim a esse prédio. Ele pegou outra tragédia paulistana, que é aquele prédio da ocupação que pegou fogo, e falou, eu vou criar... Né? E caiu, então eu vou criar a história daquele prédio da ocupação como se fosse um Joelma. Então ele criou algo diferente, né, para a gente ter um fim. E como as histórias não tinham uma ligação muito óbvia, a gente chamou o Thiago Toy, que na época não era da Faro ainda, a gente chamou o Thiago Toy para criar uma introdução que interligasse todas. Ele criou um personagem que é o Devorador de Almas, que acabou virando o protagonista, porque ele está em todas. E o personagem final que o Bonini tinha construído é o próprio Devorador de Almas. Então, assim, virou... Ele é registrado como romance, não como contos ou antologia. Entendi. Ele aparece, né, por aí em alguns sites como antologia, classificado como antologia, né? Mas de fato aí não é. Né? Porque não deixa de ser, né? Realmente não deixa de ser. Temos 4 autores, mais um apresentador ali com histórias diferentes. Mas a gente registrou como romance. Eu não sei se existe uma estratégia da Faro para isso, mas nós conseguimos tanto concorrer em eventuais prêmios como romance, como cada um com o seu conto. Sabe? Que interessante. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Tem a Luísa aqui falou que A Casa dos Pesadelos me pegou. Um livro impecável. Ela falou aqui.
Obrigado, Luísa. Fico feliz. Fico feliz mesmo, assim, porque é um livro que eu tinha muito medo, né? O medo por causa do tema que eu abordo, e eu sei que algumas pessoas não gostam de ler o tema. Eu acabei dando um spoiler do que é o tema, mas obrigado, fico feliz. Eu vi outro dia, eu não me lembro agora em que site, falando uma matéria, se eu não me engano, falando sobre colocar avisos que tem gatilhos nos livros. Aí eu fiquei pensando, todos os livros de terror já vai ter que sair com isso, né? Com esse selo. Sim. Todos, automaticamente, porque todos vão mexer com algum gatilho, né, da gente. E assim, O que você acha sobre isso? Eu posso dar opinião polêmica? Sim, claro. Eu acho que, como representante do terror, eu sou contra. Porque se você já avisa o gatilho para um livro de terror, você está dando metade da sua história ali. Porque o terror, ele trabalha com essa questão do suspense, com a questão do mal-estar, mas também com a questão da reviravolta. E geralmente a reviravolta é esse tema. Né? É o tema tabu, é o tema incômodo, porque se a gente falar que isso tem desde o começo, a pessoa já opta por ou não ler ou não vai ser surpreendida. E a gente trabalha com a surpresa. O monstro é uma pessoa que fazia tal maldade. E assim, se você fala isso que está na capa, qual é o gatilho, acabou a história, acabou toda a magia. A pessoa tem que saber que o terror vai trabalhar com isso. O terror trabalha com isso. E o terror, ele não tem gatilho. O terror dá o disparo, né? Se a gente não dá o disparo no terror, não valeu de nada. Então a gente quer trazer isso. Então, assim, para que a pessoa que sofre com o gatilho vai procurar essa literatura? Talvez não seja a literatura para ela, né? Mas as pessoas que gostam e que não têm esse problema do gatilho com algumas questões, elas acham ótimo, né? Porque é aquilo, a gente às vezes é criticado pelo leitor por não surpreendê-los. E daí, de repente, a gente tem mais um elemento que vai tirar a oportunidade da surpresa, sabe? Então, como profissional da área, eu sou contra. Sou contra. Eu sou contra também. Eu acho que pouca ou quase ninguém do terror, né, deve ser a favor disso, né? Isso vem de fora, né? Vem de fora do mundo, né? Do universo do terror. Concordo plenamente com você aí. E você concorreu, foi finalista, né, de um prêmio Aberst também, né? Que é a associação, para quem não sabe, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, né? Sim. A Best, eu fui finalista da Best com Casa dos Pesadelos, e na época, desde o Escravo de Capela, eu não podia inscrever livros no Prêmio Jabuti, porque o Pedro Almeida ou era curador, ou era o presidente, ou era parte da banca, né, antes dele ser presidente. Então ele falou: olha, os livros da Faro não podem concorrer. Então eu não concorri com Casa, nem com Escravo. Mas eu fui finalista do Prêmio Aberst, e daí no ano seguinte, com o Apocalipse segundo Fausto, ano seguinte ou 2 anos depois, eu fui finalista como melhor e ganhei projeto gráfico, porque o Apocalipse segundo Fausto, ele é um livro que o projeto gráfico fala muito da história. Então, assim, ele foi todo planejado para parecer uma Bíblia. Ele precisava ser como se fosse um livro perdido do Mar Morto. Assim. Então, ele é escrito em versículos, ele tem a numeração igual na Bíblia, da unha, ele tem uma unha, em capa dura, então tem ilustrações no estilo Gustave Doré. Então, assim, ele tem um projeto gráfico realmente que eu considero impecável. E então ele ganhou o projeto gráfico, foi finalista no ano anterior, e no seguinte, finalista do Jabuti, né? Que é minha grande, acho que, conquista profissional no mercado editorial. É isso. Nossa, eu não tenho esse daí, não. Eu vou atrás. Tá esgotado? Não, se não tiver esgotado, eu vou atrás. Não, ele tem na Amazon, e ele é de uma editora menor, né? Ele é da editora Coerência, porque o que acontece? Eu tinha esse plano de ser finalista do Prêmio Aberst. E do Jabuti também, mas o Jabuti eu tinha tempo, mas eu precisava ter um livro publicado até tal período. E eles tinham feito uma proposta, e a proposta deles para mim foi ótima, porque hoje no Brasil é muito difícil você ser um escritor e receber adiantamento, por exemplo, né? Você ganha. Muitos escritores pagam para publicar. Eu, felizmente, não, ganho meus direitos autorais. Só que eles falaram: Marcos, a gente quer o seu nome na casa, a gente vai te pagar um adiantamento, se você topar. E eles deram um adiantamento assim alto. Daí eu pensei: pô, por que eu vou negar?
é um valor que talvez eu não consiga vendendo livros, então vou aceitar, e aceitei. E uma das condições também para aceitar era que eles iam deixar eu fazer o livro do jeito que eu quisesse. E na Faro, que é uma empresa maior, assim, a gente não tem tanta liberdade, a gente tem muita voz na Faro. A gente pode decidir, ajudar a decidir capa, miolo, sempre perguntam para a gente o que a gente acha. Capa não, título não tanto. Título eles costumam, não vai ser esse título que você escreveu, vai ser esse, a gente fica puto. Mas o Apocalipse Segundo Fausto era tão pessoal, é um livro realmente tão pessoal, e eu tinha tanta certeza que eu ia ser finalista do Jabuti, que eu falei, eu não quero mudar quase nada nesse livro. Então, assim, eu vou fazer toda uma questão de revisão com vocês, vou aceitar tudo que for gramatical, que me parecer coerente, mas o que for de gosto pessoal e tal, eu falo, puxa, eu discordo porque esse livro é pessoal, eu não vou. E eles toparam. Então, assim, foi um trabalho muito bom de ser feito, porque eles respeitaram tudo, eu também respeitei deles. E o projeto gráfico, nossa, é uma maravilha. Eu não acho que eu teria esse cuidado nem na Dark Side, sabe, para fazer do jeito que eu queria, porque ele saiu realmente do jeito que eu queria. E parece um livro da Dark Side, só que do jeito que eu queria, sabe? Não, perfeito. E conversa com a história, né? Uhum. Com todo o conteúdo, né? Sim. E aí você gosta do slasher, né? Pelo que eu vi aí, que você gosta dos seus filmes aí marcantes, né? De terror, que são Massacre da Serra Elétrica, Pague para Entrar e Reze para Sair. Pouca gente conhece esse, né? Também marcou a minha infância e adolescência aí. O Pague para Entrar e Reze para Sair. Passava muito e passou de madrugada a primeira vez, quase, depois passava na sessão da tarde, né? O terror, assim. Eu gosto muito do gênero slasher. Não considero o meu gênero favorito de assistir, porque eu gosto muito daquele terror que hoje chama-se de pós-horror. Eu não concordo com o tema, né? Com o termo, não concordo, mas eu gosto do que chamam de pós-horror, né? Aquele terror mais contemplativo, que não te dá susto, mas te incomoda. Mas o slasher, ele fez parte da minha, não só adolescência e infância, como muito da vida adulta. Então, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, Pague para Entrar, Reze para Sair, fizeram tanto parte do meu imaginário, Fred Krueger, que eu queria fazer alguns filmes assim. E acabou que, por coincidência do destino, assim, eu fui fazer o Condado Macabro e ele se tornou o meu hit no cinema, porque é um filme de baixíssimo orçamento, como eram os slashers, feitos com 4 pessoas da equipe técnica, sendo que um longa precisa de umas 20, 30 no mínimo, e uns 10 de elenco. Então foi um inferno fazer, foi realmente um terror ao pé da letra fazer esse filme. Mas ele deu muito certo, ele acabou ganhando um prêmio para finalização, então a gente fez com nada, praticamente, e depois a gente ganhou quase 300 mil só para finalizar. Então, assim, a gente tinha, muito dinheiro para finalizar um filme. E que não é muito, tá? Hoje em dia não é muito, nem na época, mas para um filme daquele tamanho era. E daí foi vendido para a China, para o Reino Unido, para a Alemanha, daí depois entrou na Amazon para o mundo inteiro, 80 países. Então eu falei, e era um filme que não me deu, assim, não custou nada para eu fazer quase, sabe? E ele explodiu. Né? Atingiu. E tem gente que odeia, porque ele é debochado, é um filme abertamente debochado, é uma mistura de Porques com Massacre da Serra Elétrica. Então, as pessoas que adoram slasher não gostam do humor, porque ele é um humor muito, muito cartunesco e bobo. Mas as pessoas que gostam de gore curtem. Então, sabe, eu tô feliz com esse filme. Hoje eu já tô enjoado, porque eu assisti muito, passou em muito festival, ganhou bastante prêmio. E agora eu tô nessa vibe mais calmo, né? De falar de um terror um pouquinho mais contemplativo também, que é o Almas que Dançam no Escuro. Então, tô nessa agora. Nossa, eu já tô curiosa para saber aí do Almas. Eu gostei do título já. Bom, a gente está se aproximando do final. São uns 10 minutos a gente tem ainda. Tá ficando escuro, né? Olha, começou cedo e agora tô no meu escuro. Cachorro aqui passou e balançou tudo aqui, ó. O cachorro passou perto da mesa aqui. Bom, olha lá, tá fazendo a participação dele também. E bom, que eu tinha também aqui, você tem uns 2 quiquitos, né? Você tem 2 quiquitos aí, é premiado na literatura, no cinema. O Kikito, inclusive, o segundo é desse filme aqui, o A The Overdose Digital. Tá no YouTube, tá no meu canal de Instagram, naqueles vídeos do Instagram, acho que é IGTV.
É engraçado, né? A gente trabalha num ramo e parece que a gente tem o nosso ápice, às vezes, muito cedo, e isso transforma um pouco a gente. Eu ganhei Gramado a primeira vez em 2001, com um curta que eu nem tinha me formado ainda. Eu estava no meio da faculdade, fiz um curta que os professores falaram: Marcos, esse curta ele tem um caminho aí, hein? Você não quer inscrever em festivais? Na época, eu nem sabia que existiam festivais. E estava justo na época de Gramado. Eu inscrevi em Gramado, entrou em Gramado, já me tornei o primeiro aluno da escola, da faculdade da FAP, na época, a entrar em Gramado sem ser com um filme de conclusão. E daí cheguei lá e ganhei, né, o prêmio especial do júri. E então, assim, eu fui o primeiro aluno da FAP a ganhar um Kikito sem ser, né, filme de conclusão. A gente tem o Beto Branco, que saiu de lá, a gente tem a Laís Bodansky, que saiu de lá, vários diretores ótimos, mas eu fui o primeiro. Então, assim, eu tinha 21 anos. Eu falei, eu tô no meu ápice do cinema, depois de lá vai começar abaixando, né? Só que daí eu fiz longa, já fui para lista de pré-indicado a Oscar, então, assim, com esse aqui também. Então, acho que cada filme, cada momento de carreira é um diferente, e hoje eu estou desfrutando mais do da literatura. Então, minha meta, acho que hoje é mais a questão do Jabuti, porque como eu já fui finalista, agora eu quero ganhar, então eu tenho isso na minha cabeça, tenho essa meta. Não que ela aconteça, mas eu acredito que a gente precisa tê-las, senão a gente não sabe para onde vai. Então, eu sempre preciso saber para onde eu quero ir. E o que eu quero hoje é ganhar um prêmio Jabuti, então eu vou continuar escrevendo até então. Depois, se eu ganhar ou não, não sei, mas não sei o que fazer depois, né? Ganhar outro, talvez? Sorte é nossa, né? Que aí você vai produzindo cada vez mais e a gente tem aí as obras para a gente desfrutar, né? Bom, acho que sei, você quer dar algum recado aí, por exemplo, os jovens que tem muitos aí que têm vergonha, mas eles escrevem os fanfics da vida, os terrores aí que eles têm muita vontade de escrever, de pôr isso para fora. Você daria um recado aí para essa garotada aí que está vindo na literatura de horror? A dica é de sempre, né? De nunca parar de escrever, de você sempre acreditar que vai existir um público para esse gênero, para o que você escreve. Às vezes você passa por alguns leitores que não gostam do que você escreve, mas isso não pode representar um todo. E a gente passa por muito isso no ramo profissional, porque nós vamos atrás dos peixes grandes, né? Então a gente vai tentar Sextante, vai tentar Companhia, vai tentar Rocco, vai tentar Faro, e, às vezes não é o que eles estão procurando naquele momento, mas em algum momento será. E se não for para ele, será por outro. Então, acho que a minha dica principal é essa, de não parar de escrever, de não achar que essas dificuldades do mercado, dessas negativas, definem a literatura que você faz. E sempre se aprimorar. Se você quer ser publicado comercialmente, é interessante que você, além de se aprimorar, que você submeta esses textos seus a leituras críticas, né, a revisões principalmente, porque tem gente que não gosta da leitura crítica, mas se você vai para uma boa preparadora, ela já faz esse trabalho. Então, contrata uma preparadora que já vai fazer uma revisão, uma preparação e ver o que tem de errado ali, que pode estar pegando de problema. E eu acho que isso foi um grande diferencial para mim, porque o primeiro livro, A Sombra da Lua, que saiu pela Rocco, eu mandei para uma editora pequena antes, sem revisão nenhuma. Eu dei um ponto final e mandei. E assim, eu fui destruído. E isso foi tão importante para mim, porque eles pediram para conversar comigo pessoalmente. Eu me encontrei com eles e o cara descascou assim, pá, né? Olha, Saramago pode fazer o que você fez, você não. Porque eu escrevi ele todo em 100 pontos, né? Na época eu lia Saramago. E daí eu falei, nossa, né, escrevi no tempo verbal errado, com presente pretérito, sabe? Como eu falei, eu não tinha esse intuito de ser escritor, e o cara me deu uma aula, mas ele não me deu uma aula porque ele estava sendo bonzinho, ele me deu uma aula porque ele estava me destruindo. Só que daí eu peguei tudo que era de positivo ali e falei, não, a minha história é boa, eu acredito nessa história, e reescrevi do zero. Então, assim, me deu um trabalho, porque eu reescrevi ela do zero, do jeito normal, com parágrafo, com refrão, no passado, e daí mandei para uma revisão. Falei, mandei para a revisão. Daí a revisão me mandou de volta, falou, Marcos, ó, tem esses problemas. Corrigi, mandei de novo para a revisão. Daí, quando eu estava seguro de que tinha o produto final, eu mandei para a Rocco. Mandei para a Rocco e para Novo Século, na época, e as duas aceitaram. Então, eu falei, poxa, a história não era ruim, de fato era um problema da minha escrita, ou não era para aquela editora. A editora hoje não existe mais, fechou, a Rocco tá aí, né? Pô, então, eu acho que eu venci.
De certa forma, os dois estavam certos, né? E o outro, né, o editor lá de falar, de dar as dicas e tal para você, destruindo, óbvio, mas você pegou essa parte boa, né? E também não desistiu ali, né? Podia ter desistido também, né? Porque as pessoas, Podia. às vezes... Não. Podia ter desistido, era o mais fácil, porque ele estava tão pronto, né, o livro, e não é um livro pequeno, acho que A Sombra da Lua é o meu segundo maior. Então, sabe, para uma pessoa que não tem muita determinação ou não estava muito focado ou não acreditava muito na própria história, acho que era o caminho natural. Já vi pessoas desistirem por menos. Agora, você reescrever seu primeiro livro inteiro só porque um cara destruiu o seu livro, mas você ainda acreditava nele, depois você saiu para uma das maiores editoras do país, sabe? Então é a questão de acreditar. Por isso que é a dica que eu dou para essas pessoas, né, que estão escrevendo, estão começando, é não abandonar essa história. E a história do Stephen King, né, como Carrie, é muito parecida. Ele jogou no lixo o livro depois das negativas. E a esposa dele que falou: não, isso aqui é bom, vai em diante. E, Carrie é uma obra-prima, né? Então é isso. Às vezes a gente duvida, né, da gente e tal. Precisa de um chacoalhão e continuar acreditando, né? E você Sim. tem também um livro teórico, né, sobre cinema, né? Eu tenho. Esse é um livro que assim não fiz para vender, né? É porque eu dou oficina de roteiro e direção audiovisual. E como eu tinha todo o conteúdo já pronto, em PowerPoints, fotos, vídeos, e todo o meu texto planejado, eu falei, por que não fazer um livro também? Está pronto, né? Então eu fiz a LabPub, que é a escola onde eu dou esse curso, ela me ajudou bastante, ela se prontificou a fazer toda a diagramação, EPUB, revisão, porque ele faz parte do curso também, o livro, né? Quem faz o curso ganha o livro. E eles me permitiram vender depois. Então, esse, por enquanto, ele tem só em e-book, ou às vezes eu faço por conta própria alguns físicos quando eu vou dar as oficinas, porque eu vendo para as pessoas que querem ter, ou quando eu vou para a Bienal, eu também faço para vender alguns, e ele para quem conhece o Robert McKee, que é o papa da escrita de roteiro de cinema norte-americano, eu fiz o curso dele e lá eu identifiquei que vários dos processos que ele dava nome, eu já fazia. Como todos os escritores já fazem, só que não sabem o nome dos processos. E quando eu vi que esses processos podiam ser nomeados, eu falei, não, eu vou criar então o meu processo, com base muito semelhante a dele, porque todo o processo de escrita acaba indo para um mesmo fim, e dar os meus nomes aos processos. Então, eu acho que o curso dele foi muito importante para eu identificar o que era importante ser dito, e eu criei uma versão meio que uma pílula disso. Porque o livro dele tem umas 600 páginas, é absurdamente grande, com exercícios. Então eu falei, não, o que eu quero fazer é mostrar como é o mercado de cinema, de direção audiovisual, tudo que você precisa para se tornar um diretor e, de quebra, tudo que você precisa para escrever o seu roteiro ou o seu livro. Então eu acabei fazendo assim, um livro 1/3 do tamanho, com escrita criativa, roteiro audiovisual e direção audiovisual. E ele só está na Amazon, por enquanto, esse, como e-book. Você fez com o essencial, né? Você pegou a essência e... Para quem está na dúvida se deve cursar uma faculdade de cinema, sabe? É meio que assim, eu quero cursar, mas é muito caro, será que eu invisto 4 anos da minha vida nisso? Então, ali eu explico todo o mercado, explico a facilidade e as dificuldades, e a pessoa que de fato quer fazer cinema, eu aconselho a fazer uma faculdade de cinema, porque você cria núcleos. Até hoje eu trabalho com a turma que eu criei na faculdade. Então, eu tive muito conhecimento também teórico, histórico sobre cinema que eu não teria em outro lugar. Mas você precisa de uma faculdade de cinema para fazer cinema? Não. Você precisa ser criativo, contar uma história boa, ter confiança, saber mexer com uma câmera, trabalhar em equipe, já basta. Só que se você é um teórico também, se você conhece toda a teoria e história, você acaba sendo melhor, né? Você sabe reconhecer erros, evitar erros que porventura acontecessem. Meu cabelo tá horrível. E aí, bom, a gente está chegando no finalzinho. Queria agradecer a todo mundo aí que participou. Queria perguntar também aí para o Marcos, agradecê-lo aí também pela participação. Foi uma tarde maravilhosa, assim, 1 hora, mas para fechar aí essa programação, para caminhar para o fechamento dessa programação com chave de ouro, né? Finalmente o terror apareceu aqui nas academias estudantis de letras, né,
na semana de estudo e incentivo ao estudo e à leitura. Quem sabe o terror comece, né? Aos pouquinhos já começou aí a entrar nas escolas, né? O gênero. Sim. E tem alguma coisa que eu não perguntei para você, que você gostaria de falar, ou dar algum recado para as pessoas? Falar qualquer coisa que você gostaria. Bom, não, acho que foi bem completo. Eu queria agradecer de novo a oportunidade, porque a gente conversar sobre sempre traz o tema à tona e torna-o mais presente. E você mencionou muito bem que o terror está aparecendo, e ele não está aparecendo apenas para as escolas, para os alunos conhecerem, mas ele está aparecendo como um todo, né? A gente tem um movimento de terror, não só nacional, mas mundial, muito forte nos últimos tempos, tanto que A Sombra da Água, é isso o nome? Não me lembro agora, do Guilherme Del Toro, né? Ganhou o melhor filme no Oscar, e é um terror. O próprio Labirinto do Fauno, A Forma da Água, né? Ganhou o melhor filme. O próprio Labirinto do Fauno tinha ganhado todos os prêmios técnicos, mas não o melhor filme. Então o terror, ele está se conquistando. A gente já teve um boom de terror e tudo é cíclico, então a gente está voltando a ter. E aqui no Brasil isso também está sendo bem representado, não apenas por causa dessas novas editoras independentes que estão abrindo os olhos para os leitores de que existem muitos autores de gênero, mas o próprio Prêmio Jabuti, que a gente tem todo ano agora com romance de literatura, a maior parte dos livros indicados no romance de entretenimento são de terror, né? A gente teve o César Bravo, que é terror, teve eu, que é terror, teve o Corpos Secos, que ganhou, que é terror, teve o Bonini, que é suspense e às vezes terror, então, sabe, a gente tá chegando lá, sim. Daqui a pouco o romance de entretenimento, o terror vai estar no literário também. E tá, né? O Santiago Nazaré tá no literário. Então, eu mencionei a escola, né? Porque na escola parece que as coisas demoram mais ainda para chegar, né? E parece que está um pouquinho mais adiantado em relação a outros movimentos que já aconteceram, está quase que simultâneo, né? Entrando um pouco mais aí nas escolas do que junto, né? Com essa expansão aí. Muitas vezes a gente não enxerga muito daqui de dentro, né? No Brasil, mas no exterior a gente percebe que as pessoas estão vendo que o terror, principalmente aqui no Brasil, também está se desenvolvendo mais, né? Está ganhando espaço aí. Bom, e aí a gente caminhou aí para o finalzinho, né? Já passamos um pouquinho de 1 hora. Queria agradecer mais uma vez aí ao evento, né? Ao convite aí para eu ser a mediadora desse papo aqui tão legal, tão bacana. Agradecer aí as meninas que foram intérpretes de Libras da gente aí. E agradecer ao Marcos aí de Brito. Nós vamos aí, o pessoal acompanha, se quer falar o seu perfil no Instagram, suas redes sociais? Eu costumo postar mais pelo Instagram, então quem tiver por aí quiser me seguir é @Marcos_de Brito, tudo junto. E geralmente é só... Tem outros Marcos de Brito por lá, mas quem tiver a cara de mal sou eu. O meu, acho que muita gente já conhece, que é o @Pílulas_sombrias, que lá eu coloco bastante coisa de terror e morte, né? Que a gente fala bastante lá sobre o tema. Muito obrigada. Então, vamos encerrar aí. Muito obrigada aos organizadores, né? Pelo convite aí, o Samir, Suelizinha, a todos aí que participaram aí desse projeto, que é a Semana de Estudo e Leitura, que voltamos com tudo aí depois da pandemia, né? Ainda com um pouquinho de pandemia, mas estamos aí. Obrigada. Abraço aí, beijos. Foi um prazer conversar com você aí. Tchau, Marcos. Tchau, todo mundo que participou. Obrigada. Tchau.